Hoje nós damos sequência a essa série de mensagens, Um Reino de Amigos. E eu quero convidar você para a gente começar a nossa conversa nessa manhã a um exercício de imaginação. Imaginem comigo, nós vivemos numa cidade chamada Filipos, lá no primeiro século. Essa cidade de Filipos é uma colônia romana. E em sendo uma colônia romana, nós que vivemos lá, nós cidadãos e cidadãs filipenses, nós desfrutamos de alguns benefícios, porque somos cidadãos romanos. Afinal de contas, Filipos é uma colônia romana. E nós também temos que cumprir ou desenvolver, respeitar algumas obrigações, algumas responsabilidades advindas de sermos cidadãos, cidadãs romanos. E nós, como discípulos de Jesus, nós seguimos a Jesus, nós ouvimos falar a respeito de Jesus a partir do apóstolo Paulo, a partir das palavras de Paulo, e nós sabemos que Jesus morreu, que Jesus viveu uma vida perfeita, e nós acreditamos nisso, que isso não é apenas uma lenda, não é apenas uma historinha, nós acreditamos sim de que ele viveu uma vida perfeita, de que ele morreu crucificado, e mais importante do que isso, de que ele ressuscitou 3 dias depois. Nós acreditamos nisso. Mas nós temos um problema que nós temos que gerir. Nós temos um desafio pela frente, que é como viver uma vida coerente com Jesus, com o Evangelho, sendo que ainda somos cidadãos romanos. Nós ainda somos cidadãos de Filipos. Nós ainda devemos obrigações ao imperador, ao Império Romano, a César. Como podemos, de fato, nos submeter ao Evangelho, nos submeter a Jesus, aquele que, de fato, nos ensinou a respeito do amor, do perdão, da compaixão, sendo que nós ainda estamos, de alguma forma, conectados, submetidos ao Império Romano. Injusto, opressor, a narrativas que não têm nada a ver com o amor, com a lealdade, com a fidelidade, ensinadas por Jesus a nós. Como podemos viver uma vida coerente nesse contexto? Se nós fôssemos cidadãos romanos, como os filipenses eram, nós teríamos com certeza esse tipo de questionamento. Nós não somos cidadãos romanos. Nós vivemos em 2024 e o mundo é bem diferente do mundo retratado na carta de Paulo aos Filipenses. Mas nós também temos as nossas dificuldades. Como viver uma vida coerente com o Evangelho? Como viver uma vida coerente com Jesus, que nos ensinou sobre o amor, sobre o perdão, sobre a compaixão e nos convida para um novo estilo, para um novo ritmo de vida, sendo que nós estamos influenciados por nossa cultura, que não tem nada a ver com o Evangelho. Uma cultura individualista, uma cultura extremamente consumista, uma cultura que consome não apenas produtos, mas que consome pessoas. E quando você não me serve, eu descarto você. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso tem a ver com o império do nosso tempo. Como viver uma vida coerente com o que Jesus nos ensinou, com o sacrifício dele na cruz, na minha e na sua direção hoje. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nesta manhã. O tema da nossa mensagem hoje, da nossa reflexão é: para viver uma vida coerente. Eu quero desafiar você nesta manhã a pensar o seguinte: a cultura diz para a gente que se você acredita em Deus, está tudo bem. Se você simplesmente diz que é discípulo, discípula de Jesus, ótimo. O que importa é a motivação do seu coração. Mas Paulo exorta os filipenses, e esse texto nos alcança hoje, para dizer para nós, nesta manhã, que nós precisamos sim ter uma vida coerente. E coerência não tem nada a ver com perfeição. A Bíblia nunca cobra de mim e de você perfeição. Porque o salmista mesmo diz que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos falhos, que você é pecador, que você é pecadora. Você não surpreende Deus com suas falhas. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Mas a sabedoria bíblica nos convida nessa manhã e que o Espírito Santo fale conosco para que tenhamos uma vida coerente. Perfeita? Não. Coerente? Sim.
com a vida de Jesus Cristo. Eu quero, pensando nisso, refletir no seguinte: nós precisamos estar próximos de Jesus para ter essa vida aqui. Só que Jesus não está próximo de nós fisicamente falando. Se Ele não está aqui fisicamente, como nós podemos resolver isso? Se somente com Jesus eu consigo viver essa vida coerente? A resposta é: eu preciso de amigos. Eu preciso de amigos que me ajudem a enxergar a Cristo. Você, com o seu jeito, com o seu perfil, você me ensina algo a respeito de Cristo. Não me ensina tudo, porque você é falho, você é falha. Mas a pessoa que está do seu lado me ensina outra coisa a respeito de Cristo. E a outra pessoa que está do seu outro lado, ela me ensina outra coisa a respeito de Cristo. Como podemos viver uma vida coerente com o Evangelho? Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Juntos nós enxergamos a Cristo e desenvolvemos essa jornada para essa vida coerente. O pastor americano Tim Keller, falecido recentemente, pastor que plantou uma igreja presbiteriana em Nova York, uma igreja muito relevante, que influencia até hoje inúmeras igrejas ao redor do mundo. Ele disse algo a respeito da amizade, que eu gostaria de usar para a gente começar a nossa reflexão nesta manhã. Ele diz: como um cirurgião, amigos de verdade só lhe cortam se for para curá-lo. Presta atenção nisso. Como um cirurgião, amigos de verdade só lhe cortam se for para curá-lo. Mas cortam. Se for para curar você, se for para fazer bem para você, cortam você. Assim como um cirurgião intervém quando é necessário. O reino de Deus é um reino de amigos. É sobre isso que nós temos conversado semana após semana aqui. Se isso é verdade, então o reino de Deus ele pode ser mais perceptível, mais tocável, se nós temos amigos. Se nós temos pessoas que caminham na mesma direção que nós, não perfeitas, obviamente, mas que nos ajudam a enxergar o reino de Deus, que nos ajudam a nos enxergar também. Nós temos inúmeros pontos cegos, mas bons amigos, eles nos desafiam na direção de que tratemos essas coisas. E quando nós entendemos isso, nós olhamos para a verdade de que amigos são verdadeiros amigos, quando são os únicos que têm coragem de nos ferir para que sejamos curados. Amigos são verdadeiramente amigos, porque são os únicos que têm coragem de nos ferir para que sejamos verdadeiramente curados. Com conversas difíceis, com diálogos difíceis, visando a cura. E é nesse sentido, gente, que eu quero convidar vocês para a gente olhar para a carta de Paulo aos Filipenses, porque Paulo está tendo uma conversa aqui com os filipenses muito séria. Muito séria. Uma conversa que só um verdadeiro amigo ou uma verdadeira amiga poderia ter. Não é uma conversa superficial, não é uma conversa sobre trivialidades. Poxa, está quente hoje, né? Poxa, que gostoso esse sol. Aqui, nossa, que legal. Será que chove hoje à tarde? E essa semana, será que vai ser muito puxado no trabalho? Sabe essa conversa assim, meio sem objetivo, que a gente tem uns com os outros muitas vezes, e é muito bom. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é uma conversa muito séria de Paulo, é uma conversa que somente um amigo tem coragem de ter para cortar o outro amigo, para que o outro amigo fique bem. Olha só, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, no verso 27, parte A, Paulo diz: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Ele está dizendo, o mais importante, Filipenses, é que vocês, amigos, amigas, vivam de maneira digna das boas novas. A palavra boas novas é um conceito, na verdade, que é traduzido muitas vezes para nós como evangelho. Boas novas e evangelho significam a mesma coisa e dizem respeito à obra de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados, não mais estamos
presos ao pecado, não mais somos escravos do pecado, nós somos livres. Essa é uma boa notícia, certo? Jesus não apenas morreu, ele ressuscitou 3 dias depois. Isso significa que tudo o que ele disse é verdade. Essa é uma excelente notícia. Então, essa boa notícia é disso que Paulo está dizendo aqui. E ele está falando, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade, e ele não está falando aqui comunidade cristã, não é o gueto cristão aqui, ele está falando de toda a comunidade de vivência deles. O mais importante é que vocês vivam suas vidas de maneira digna das boas novas de Cristo. A palavra aqui, gente, vivam, é uma palavrinha que no grego significa ser um cidadão, ter cidadania, politeuomai. Essa palavra, ela diz o seguinte, qual que é a ideia de Paulo aqui passando para esses filipenses? Ele sabe como falar com os filipenses de maneira que toque o coração deles. Se eu falo para vocês nesta manhã, olha, sejam bons cidadãos, bons cidadãs e vivam de forma digna do Evangelho, das boas novas de Jesus. Talvez isso não comunique nada a vocês diferente. Mas para os filipenses comunicava. Por quê? Como eu disse lá no começo, no nosso exercício de imaginação, Filipos é uma colônia romana. E sendo uma colônia romana, eles sabiam de cor e salteado de que tinham que viver uma vida digna do Império Romano. Vocês não são qualquer povo. Vocês não são qualquer gentinha. Vocês aqui de Filipos são colônia romana. E vocês têm que viver a cidadania de vocês de forma digna. Esse papo de cidadania digna, de cidadania coerente, de cidadania num alto nível de exigência era muito comum na colônia de Filipos. Então Paulo está dizendo aqui para eles, olha, eu conheço vocês. Eu sei o que vocês ouvem aí o tempo todo. Então eu vou usar uma palavra aqui que vocês sabem muito bem do que eu estou falando. É isso que um amigo faz, não é verdade? Um amigo, ele toca num assunto muitas vezes delicado para nós. E ele toca sabendo que aquilo vai nos constranger até. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está tocando num assunto que é delicado para os filipenses. Por quê? Porque para eles serem leais a Jesus é difícil. Porque pode lhes custar a própria vida. Uma vez que o Império Romano exige a partir do imperador total lealdade. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, vivam de maneira digna. Como um bom amigo, Paulo cobra os filipenses para que eles vivam de uma forma coerente. E ele faz isso de 3 formas. E eu quero compartilhar com vocês como nós podemos viver uma vida coerente, como Paulo fala isso para os filipenses e como o Espírito Santo pode nos direcionar hoje, nesta manhã, para essa vida coerente também. Primeiro, olha o que ele diz, lutem juntos pela fé. E aqui, gente, não é nenhuma luta militar, não é um povo contra outro, ele não está falando de guerra, de batalha, mas sim, ele está falando de uma luta. Lutem juntos pela fé. Olha o que ele diz no versículo 27, parte B. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Lutar juntos pela fé é um desafio que Paulo faz para os filipenses, e esse desafio aqui, ele está na voz ativa. Paulo, ele fala aqui, lutando juntos. Essa palavrinha aqui sugere um esforço conjunto, como de uma equipe atlética. Não é qualquer tipo de luta, não é uma luta individual, é uma luta em equipe. Lutem juntos pela fé que provém das boas novas de Cristo. Gente, lutar para nós não é um problema. A gente luta o tempo inteiro. Nas redes sociais, a gente luta como ninjas, com ódio, destilando ódio na direção de quem pensa diferente de nós. Esse é o nosso tempo. Porque como nós vivemos numa cultura individualista, o que importa no final do dia é a nossa opinião, é a minha opinião. A sua opinião importa até quando ela coincide com a minha, quando ela deixa
de ter a ver com a minha opinião, eu ignoro você no melhor dos casos, ou passo a combater você com muito ódio. Só que Paulo está dizendo aqui para os filipenses o seguinte: olha, para que vocês vivam uma vida coerente, vocês precisam dizer não para a vontade de vocês. Vocês precisam lutar juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não basta lutar, porque de luta, a respeito de luta, nós entendemos, não é verdade? Nós entendemos. Você sabe que amanhã de manhã você vai ter que acordar e vencer sua segunda-feira e vencer sua semana, e você tem que desenvolver uma série de coisas e de ferramentas e instrumentos para que você chegue lá. Você sabe disso. Você tem filhos, você tem inúmeros desafios no seu relacionamento conjugal, você tem desafios, você tem que vencer. Isso não é novidade nem para mim, nem para você. Novidade talvez seja que nós precisamos lutar juntos. E Paulo, o amigo dos filipenses, está dizendo: olha, lutar é importante, mas mais importante do que lutar é lutarmos juntos. E eu quero desafiar você nessa manhã. Você que está aqui nessa comunidade, nós somos uma igreja. Nós somos uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. E eu quero dizer para você que na Bíblia, a partir da Bíblia, não existe qualquer tratamento na minha ou na sua direção enquanto indivíduos. Deus não nos trata nunca como indivíduos. Em toda a sabedoria bíblica, de Gênesis até Apocalipse, Deus sempre nos trata como um povo, um grupo de pessoas, coletividade, comunidade. Paulo está lembrando aqui os filipenses de que eles precisam lutar juntos pela fé, porque a pressão do Império Romano vai ser muito grande. Só existe uma chance para que eles vivam uma vida coerente com o reino de Deus, com o Evangelho. Essa chance começa por lutarem juntos. Gente, eu quero desafiar vocês nesse momento a pensarem com muito carinho, com muito amor, com muita maturidade nisso aqui. No próximo ano, aliás, esse ano ainda nós teremos eleições municipais. Daqui a 2 anos nós temos novamente eleições federais. E nestes momentos, ultimamente no nosso país, o ódio se instala de uma forma tão grande. E eu não estou falando aqui de A, B ou C, direita, centro ou esquerda. Eu quero que você, como discípulo e discípula de Jesus, pense no seguinte: Deus, Ele nos convida nessa manhã para que lutemos juntos. Não pelo partido político A, não pelo partido político B, não pelo partido político C, não pelo Império Romano, não por César, não pelo imperador. Lutemos juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. O reino de Deus chegou. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa batalha. Esse é o nosso negócio. Eu quero desafiar vocês a pensarem nessa manhã a respeito disso, porque dá para falar disso ainda. Daqui a alguns meses, no meio das eleições, esse é um assunto que às vezes a gente tem que até que evitar dentro de uma comunidade cristã. Mas ainda dá para falar disso. Se você quer votar no candidato A, B ou C, D, E, F, G, fique à vontade. Nós vivemos num país, num regime democrático. Você vota em quem você quiser. No entanto, não deixe que a sua opinião encha o seu coração e a sua mente de ódio por quem pensa diferente de você. Não permita que isso aconteça com você, porque isso tem a ver com o Império Romano. Isso tem a ver com o anti-reino. Isso não tem a ver com os discípulos e as discípulas de Jesus que vivem uma vida coerente. Perfeita? Não, mas coerente? Sim. Uma vida coerente, lutando juntos pela fé. Porque, gente, vamos pensar, nós estamos aqui num grupo de pessoas relativamente pequeno. E todos nós aqui temos opiniões diferentes sobre tudo. Sobre times de futebol, sobre preferências políticas, sobre visão econômica, sobre visão a respeito do desenvolvimento do nosso Estado, sobre jeito de se vestir, sobre dieta alimentar. Nós temos diferentes opiniões a respeito de tudo. Mas nunca Jesus nos chamou, ou o Evangelho nos convidou para que vivêssemos uma vida de uniformidade. Nunca.
Uniformidade nunca foi um convite de Jesus. Unidade, sim. Unidade na diversidade, sim. E isso é algo que nós podemos entender e juntos lutar. Lutar juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Você pensa diferente de mim? Ótimo, venha, faça parte desse time. Você pensa diferente de mim naquela área? Que legal, vamos lutar juntos pelo que importa, pela fé. Naquilo que não é imprescindível, a gente discorda e está tudo bem. Para viver uma vida coerente com a vida de Jesus. Uma segunda coisa que Paulo ensina aqui: não tenham medo das oposições. Não tenham medo das oposições. No tempo dos filipenses, na cidade de Filipos, essa oposição ela era muito pesada. E possivelmente eles tinham medo de perder a vida. Hoje, nós não temos esse tipo de medo, mas se você for moldado pela história que Deus conta a seu respeito, talvez você não seja morto, mas talvez você perca uma promoção no seu trabalho. Por quê? Porque você talvez não se sinta à vontade de participar de algumas coisas que são ilícitas, que são imorais. Talvez você não ganhe tanto dinheiro no final do mês na sua empresa. Por quê? Porque a carga tributária brasileira é pesadíssima. No entanto, sonegar imposto não é uma opção. Não tenham medo das oposições. As oposições virão. As oposições virão. Olha o que Paulo diz no versículo 28. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Olha só, isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. É interessante que lutar juntos pela fé, a palavra lutar ali no grego está na voz ativa. A palavrinha que não se deixa intimidar está na voz passiva, porque, é claro, essa intimidação vem de fora para dentro. Ela nos agride porque são pessoas que estão fazendo isso na minha e na sua direção. Isso nos agride, isso nos aprisiona, isso nos constrange. E nesses momentos nós ficamos diante de uma bifurcação. E agora? Será que eu sigo César ou será que eu sigo Jesus? Será que eu sigo o que todo brasileiro faz, dou um jeitinho aqui nos impostos para fazer um bem bolado? Ou eu continuo seguindo a Jesus, aquele que é íntegro, aquele que é reto, aquele que é verdadeiro, que nos trouxe um novo ritmo de vida? A quem eu sigo? Nesses momentos, nós precisamos decidir quem de fato é o nosso Senhor. Não se deixe intimidar. Eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã que os filipenses eles estão recebendo essa carta de um amigo. Sabe, não é um líder religioso distante que está falando coisas pesadas na direção deles, não. É um amigo fiel e leal que eles amam demais. E que está dizendo para eles, olha, não tenham medo daqueles que se opõem a vocês. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, não tenham medo. Se no seu ambiente de trabalho há algum tipo de constrangimento por seus valores que são condizentes com o reino de Deus, não tenha medo, não tenha medo. Às vezes ganhar menos vale muito mais, às vezes não, com certeza valerá muito mais a pena para você, porque isso vai seguir mantendo a sua consciência cativa e tranquila diante de Cristo. E viver uma vida coerente, caminha nessa direção. Nós temos vários oponentes hoje, vários oponentes, não como o Império Romano, mas temos sistema político, a carga tributária, pressão em um ambiente de trabalho com valores que não são coerentes com os valores do reino de Deus, ou talvez coisas muito particulares, como enfermidades físicas, emocionais que você venha a ter, ou até comodismo. Nós vivemos uma sociedade tão individualista que um dos valores da nossa sociedade é a comodidade. Então assim, me deixa aqui sentadinho na minha cadeira e não mexa comigo, por favor. Porque eu estou na minha aqui, não mexo com vocês, e vocês não mexem comigo. Esse não é um valor de Jesus, esse é um valor da nossa sociedade. Não tenham medo das oposições. Não tenham medo das oposições. Se, por causa dos seus valores,
em Jesus vocês sofrerem qualquer tipo de privação, lembrem-se de que este é um sinal de que estamos sim servindo aquele que veio nos ensinar um outro ritmo, não o nosso ritmo, um ritmo diferente. E uma terceira coisa que Paulo destaca aqui com os filipenses é, primeiro ele diz, lutem juntos pela fé. A segunda coisa, não tenham medo das oposições. Se por você ser discípulo, discípula de Jesus, sofrer gozação, sofrer algum tipo de privação, não tenham medo disso. E a terceira coisa, desfrutem do privilégio de sofrer por Cristo. Poxa, Carlos, que história é essa? Sofrer? Eu vim aqui para receber uma palavra de alento, de paz. Quero voltar para casa tranquilo, para o meu almoço com a família. E você está falando em sofrimento? Já não basta a semana, já não basta o meu time, já não basta as dores das minhas costas, já não basta a noite mal dormida, a falta de dinheiro. Agora você vai falar que eu tenho que sofrer por Cristo. Desfrutem do privilégio de sofrer por Cristo. Olha o que Paulo diz. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nós vivemos numa sociedade tão individualista que nos convida ao comodismo, ao conforto em todos os sentidos, que sofrer por alguém nunca é recomendado. Inclusive, se o seu cônjuge lhe faz sofrer, se separe. Não, pelo amor de Deus, não se submeta a nenhum tipo de sofrimento. Não é isso que a sociedade, que a nossa cultura nos incentiva a fazer? Com relação a Jesus, então, imagina, eu quero uma vida cômoda. Crer em Jesus, eu creio, ótimo, não tem problema nenhum com isso. Mas sofrer por Jesus, olha, aí para mim já é demais. Mas eu quero lembrar você de que essa narrativa a respeito da comodidade, ela não tem a ver com o que Jesus nos ensinou. Jesus, ele diz, olha, se vocês querem ser meus discípulos mesmo, então pegue esse negocinho aí, ó, essa cruz, e carreguem, e venham após mim. Carregar a cruz, gente, era um sinal visível de alguém condenado à morte. A pessoa, ela era condenada à morte no centro da cidade, no meio da cidade. Você está condenado à morte, morte de cruz. Só que no meio da cidade, e as cidades naquela época, na época de Jesus, eram muradas, a pessoa não seria crucificada, ela seria crucificada fora da cidade. Por isso que Jesus tem que carregar a cruz dele. E todos que eram condenados a uma morte de cruz tinham que carregar a sua cruz até fora da cidade. Então, quando você encontrava na rua alguém carregando a sua cruz para fora da cidade, você sabia, condenado à morte. Condenado à morte. Esse cara não está mais vivendo, ele não está mais sonhando, ele não está mais vivendo a vida a partir da vida dele, ele está condenado à morte. E é isso que Jesus nos convida a fazer. Jesus diz para nós, querem ser meus discípulos? Tomem a cruz de vocês. Vivam uma vida que tem a ver comigo, com Jesus, e não mais com os sonhos, com as prioridades de vocês, porque vai ser melhor para vocês isso. Paulo está dizendo, vocês receberam o privilégio, olha, privilégio, não é assim, vocês receberam, eu vou dar uma notícia aqui para vocês vão, além de crer, vão sofrer por Jesus. Não, ele está dizendo privilégio, o presente, a bênção de sofrer por Jesus. O sofrimento por Cristo não deve ser considerado acidental ou um castigo divino. Muitas vezes eu converso com pessoas e as conversas elas são na seguinte direção: Carlos, eu estou passando por algo no meu casamento, eu estou doente, eu estou passando por um momento de escassez financeira, estrutural. Eu acho que é um castigo de Deus. Deus está me castigando. Ou simplesmente, é algo acidental, acontece Mas para Paulo, esse sofrimento por Cristo, ele refere-se a um tipo de sofrimento que é realmente um sinal do favor de Deus. E aqui eu quero dizer especificamente, gente, desse sofrimento que você sente por ser discípulo ou discípula de Jesus. Imagine, você, no ambiente de trabalho onde você está inserido, inserida, você abre que você é discípulo de Jesus. E de repente, para um negócio lá, que alguns vão ganhar um pouquinho a mais, você não é convidado para entrar.
Ou se você é convidado para entrar e você se manifesta lá dentro, você é tido como um chato, como um esquisito, e sai daqui porque você não é bem-vindo mais aqui. Ou, de repente, seus amigos que estão tendo casos extraconjugais deixam de conversar com você porque você não quer mais ter esse tipo de conversa. E você passa a ser sacado, passa a ser obliterado desse tipo de ambiente, porque isso já não faz mais sentido para você, ou talvez para eles também, ter você perto deles. Quando você perceber esse tipo de sofrimento, quando você perceber que por causa da sua fé em Jesus, você está sendo escanteado por algumas pessoas, agradeça a Deus por isso. Isso é favor de Deus. Isso é bênção de Deus. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de receber algum tipo de restrição, nem por acreditar em Jesus. Mas nossos amigos muitas vezes nos lembram, é o que Paulo está fazendo aqui. Se isso acontecer com vocês, filipenses, se vocês sofrerem perseguição do Império Romano, de César, por serem discípulas de Jesus, alegrem-se. E eu estou lembrando vocês aqui nessa manhã, como um amigo, em uma comunidade de amigos que somos. Eu estou lembrando vocês aqui nessa manhã, se por algum motivo você tiver menos lucro, se por causa de Cristo você tiver menos aberturas, menos oportunidades, talvez esse seja um sinal do favor de Deus, de cuidado na sua direção. Para enxergar isso sozinhos, a gente não consegue. Mas quando um amigo tira o nosso ponto cego e ajuda-nos a enxergar isso, isso é maravilhoso. Isso é uma bênção. Paulo continua, e ele fala algo que eu gostaria de enfatizar com vocês aqui. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado, e sabem que elas ainda não terminaram. Deixa eu lembrar vocês, Paulo não está escrevendo essa carta da casa de campo. Paulo não está escrevendo essa carta de um resort. Paulo não está escrevendo essa carta em um lugar confortável. Paulo está preso. Ele está preso em Roma e ele está provavelmente em um lugar úmido, sujo, sendo agredido por guardas, por algozes, tendo limitação de alimentos. Ele não está vivendo um momento muito legal, não. Por isso que ele está dizendo assim, olha, se você sofrer em perseguição, se você sofrer em privação por causa do Evangelho, estamos juntos nessa luta. Eu também estou sofrendo. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que eu ainda estou preso. Eu quero dizer para vocês, nesta manhã, gente, estamos juntos nesta luta. Estamos juntos nesta luta. A igreja de Cristo, ela tem sido dividida ao longo da história, e especialmente nos últimos anos, no nosso contexto brasileiro, em função de política. E eu quero desafiar vocês para que construamos uma comunidade de pessoas que divergem entre si, mas que lutam pela mesma fé. Que aceitam aqui os que pensam diferente de nós. Os que vivem diferente de nós. Porque essa igreja não é sobre nós. Essa igreja é sobre Jesus. É sobre viver uma vida coerente com Jesus. Não com fulano, beltrano, ciclano. É tão difícil quando nós percebemos que a nossa luta é em vão. É tão difícil quando nós percebemos que estamos lutando sozinhos por uma causa. Mas nesta manhã, Paulo e o Espírito Santo nos lembram de que estamos juntos nessa luta. Estamos juntos nesta luta. Viver uma vida coerente com o Evangelho. Perfeitos, irmãos e irmãs, nós nunca seremos. E nem devemos ter a pretensão de sermos perfeitos. Mas nós precisamos entender que também a nossa vida não pode ser qualquer vida. É isso que Paulo está falando para os filipenses. Olha, tudo bem, vocês estão aí numa colônia romana. Eu sei que vocês precisam pagar impostos assim pesados para César. Eu sei que vez ou outra ele manda vocês ficarem em posição de sentido em alguma praça aí quando alguém do Império Romano importante passa. Vocês, ok,
mas não se submetam a César. Lembrem-se de que o Senhor de vocês é Jesus. Eu quero convidar vocês nessa manhã a pensar de que Jesus, ele nos entende, ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Agora, nós precisamos entender que precisamos viver uma vida coerente. Coerente. Deixa eu te falar, se você tem negócios, se você tem coisas que você sabe que desagradariam a Jesus ou desagradam a Jesus, reveja esses negócios. Ah, mas Carlos, não vou ganhar tanto dinheiro assim na minha empresa se eu não sonegar muito imposto. Então talvez você deva mudar de área. Então talvez você deva mudar de negócio. Mas repense a sua vida, repense os seus valores, repense o seu casamento, a maneira como você trata seu esposo, sua esposa, os seus filhos. Repense, é um amigo dizendo aqui para vocês, repensem e vivam de forma coerente com o Evangelho. Estamos juntos nessa luta. Essa é uma luta minha, é uma luta de vocês também. Leon Tolstói, um escritor russo, ele vai dizer algo interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês antes da gente concluir e fechar. Para viver com honra, é preciso consumir-se, perturbar-se, lutar, errar, recomeçar do início, novamente recomeçar, e lutar, e perder, e ganhar eternamente. A calma é uma covardia da alma. Obviamente, gente, que Tolstói não está falando aqui de calma no sentido assim, poxa, então não posso ser calmo, não é isso. Você pode ser uma pessoa calma, mas a calma aqui tem um contexto. Ele está falando aqui dessa apatia nossa, muitas vezes, com relação a coisas que não estão coerentes com o reino de Deus, que não estão coerentes com o que Jesus nos ensinou, e a gente, tá tudo bem. A vida é difícil mesmo, Deus nos entende, porque olha, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas Paulo está nos desafiando, e o Espírito Santo nos desafia nesta manhã, para que lutemos. Olha o que Tolstói fala, é preciso viver com honra. Aliás, para se viver com honra, é preciso consumir-se, perturbar-se, lutar, errar, recomeçar do início, porque a gente erra e aí a gente recomeça. Então a gente novamente recomeça e luta e perde de novo. E ganha eternamente. Por quê? Porque essa luta não é nossa. Essa luta já foi vencida por Jesus. Jesus convida a mim e a você nessa manhã a vivermos uma vida coerente com o que Ele nos ensinou. Gente, discipulado com Jesus, vida com Jesus ou vida religiosa com Jesus, não tem nada a ver com ideias abstratas. Não tem nada a ver com informações. Por exemplo, talvez você diga, eu não conheço a Bíblia direito. Eu não sei nem quantos livros tem, essa coisa de Antigo e Novo Testamento, não entendo nada. Está tudo bem, Jesus não pediu para você decorar a Bíblia. Ele pediu para você segui-lo. Ele encontra Pedro, André, João e Tiago, e ele não pergunta para esses discípulos assim, olha, vocês sabem a Torá de cor? Vocês entenderam o que os maiores rabinos aí estão falando? Não, ele só diz, sigam-me. Nesta manhã, Jesus não nos cobra conhecimento, Jesus não cobra de você ideias abstratas. Jesus pergunta e convida você, e aí? Sigam-me. Vem comigo. Vem comigo, vivam uma vida coerente na direção de onde eu estou indo, para onde eu estou indo. Eu quero desafiar você nesta manhã a não ter esse tipo de calma. Não tem esse tipo de calma. Se nessa manhã você percebe que existem áreas na sua história que precisam ser tratadas, precisam ser conversadas, talvez você não consiga resolver isso durante essa semana. Talvez seja um período de transição de 2 anos para você mudar alguns hábitos na sua vida. Mas comece hoje. Comece hoje. Mude hoje esses hábitos, talvez, de você acessar sites pornográficos escondidos da sua esposa. Mude esse hábito, não faça isso mais. Isso vai destruir a sua vida, o seu casamento, a vida dos seus filhos. Mude, comece hoje a viver uma vida coerente com a vida de Jesus. Qual é a vida de Jesus? Jesus entrou na história.
para viver uma vida perfeita. Jesus nos amou com um amor ágape, um amor sacrificial. Jesus tem um obstinado amor na sua direção. Ele não desiste de você. Ele vive uma vida perfeita, e mesmo vivendo uma vida perfeita por causa dos meus pecados, dos seus, e não dos dele, ele é morto, ele é crucificado, impiedosamente assassinado por sua própria gente. Mas 3 dias depois ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E ele está vivo. Jesus está vivo. Essa verdade tem que impactar toda a nossa história. Todos os fundos, todos os porões da nossa alma. Sabe aquele lugarzinho que você não gosta de mexer? Então, Jesus precisa impactar todas as áreas da sua vida para que você viva uma vida coerente, não com o espectro político que você gosta, não com a narrativa cultural que mais lhe apetece, mas com aquele que morreu e ressuscitou. Estamos juntos nessa luta. Estamos juntos nessa luta. Não é sobre mim, não é sobre você. Se nós, por nossas próprias vontades, forças, tentarmos viver uma vida coerente com o Evangelho, tem uma má notícia para você. Na largada, você já perdeu. Se você tentar viver uma vida honesta no seu trabalho, na sua profissão, na sua empresa, ou ter um casamento exemplar com a sua esposa, com o seu esposo, a partir das suas próprias forças, eu já adianto para você, você não vai conseguir. Por isso que Paulo está dizendo, vivamos uma vida digna e lutemos pela fé, vamos lutar juntos pela fé que provém das boas notícias, do Evangelho. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Ufa! Não é sobre nós. Viver uma vida coerente com Jesus não precisa ser um fardo para mim e para você. Pode ser um prazer, um privilégio. Capacitados pelo Espírito Santo. Pode ser um privilégio para mim e para você. Será, com certeza. Nesse sentido, gente, eu quero convidar você a pensar no que a gente pode levar para casa. E eu quero convidar você a pensar sobre 3 coisas. Eu gostaria que você, neste momento, entendesse que Deus usa momentos como esse aqui para falar com a gente. Nós acreditamos que nesse momento onde eu compartilho da sabedoria bíblica, ou alguma pessoa vem aqui na frente e compartilha da sabedoria bíblica com uma comunidade de pessoas, neste momento Deus está falando com a gente. Então, se nesta manhã esse foi o assunto, então se nesta manhã esta foi a abordagem, entenda que o Espírito Santo quer falar algo com o seu coração, com a sua mente. Não para que você fique constrangido, mas para que você seja transformado para a glória de Deus. Nesse sentido, primeira coisa, não abram mão do convívio comunitário e das amizades espirituais. Lutamos pela fé nas boas novas somente quando lutamos juntos. Ok? Talvez você pense assim, não, mas eu luto sim pelo Evangelho, eu defendo o Evangelho quando eu posso, mas eu não tenho amizades espirituais, eu não faço parte de uma comunidade cristã. Eu quero desafiar você nessa manhã a considerar isso, ou a reconsiderar isso. Porque é nesse ambiente, e obviamente eu não estou falando que somente nessa igreja, né? Em inúmeros ambientes hoje, nessa cidade, discípulos e discípulas de Jesus estão reunidos, sendo capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, para que vivam uma vida coerente. Ao redor do mundo hoje, muitas pessoas se reunirão em diferentes lugares, em diferentes países. Alguns reunirão em igrejas grandes, outros em cavernas, porque estão em ambientes de igreja perseguida, mas se reunirão para serem capacitados pelo Espírito Santo para que vivam uma vida coerente com o Evangelho. Eu quero que você reconsidere isso. Não abra mão do convívio comunitário cristão. Esse ambiente aqui é um ambiente onde amizades profundas e centradas em Cristo são desenvolvidas e amigos
nesse perfil, tem condição de dizer coisas para mim que eu preciso ouvir. Carlos, você não deve se submeter a essa narrativa cultural. Carlos, você não deve viver dessa forma porque você está vivendo de forma indigna quanto ao Evangelho. Você precisa mudar. Somente um amigo pode dizer isso para mim e eu ouvir e dar credibilidade. E essas amizades espirituais são nutridas neste ambiente. 2. Posicione-se corajosamente diante das narrativas que têm lhe intimidado e que não têm a ver com o reino de Deus. Posicione-se corajosamente. Eu quero desafiar você nesse sentido. Não, eu não vou fazer parte disso aqui. Isso aqui não tem a ver com meus valores. Ah, mas que valores? De onde você tirou isso? Não, eu sou discípulo de Jesus e Jesus está indo para lá. E eu vou para lá com ele. Eu não vou fazer isso aqui não. Quando propostas forem apresentadas a você, sejam elas referentes ao seu relacionamento conjugal, sejam elas referentes aos valores de como você ofere renda, quando propostas indecentes se apresentarem a você, propostas do Império Romano, propostas das narrativas culturais, posicione-se firmemente. Não tenha medo das oposições. E por último, alegrem-se quando sofrerem qualquer tipo de privação decorrente de suas vidas moldadas pela grande história. Alegrem-se. Alegrem-se. Alegrem-se quando vocês receberem qualquer tipo de zoação. Chegou o crentão. É crente. Alegre-se. Ria disso. Porque você segue aquele que deu a vida por amor a você, para resgatar você de um poço de insignificância. Alegre-se. Alegre-se quando você receber um não quanto uma promoção no seu trabalho, porque você não abrirá a mão dos seus valores lá na frente. Alegre-se. Porque a sua vida não será... Isso será um sinal de que sua vida não é, melhor dizendo, moldada pela narrativa cultural, mas ela é moldada pela história que Deus conta a seu respeito. E na história que Deus conta a seu respeito, você é filho e filha amada do Pai, perdoado, perdoada, resgatado para uma vida nova, coerente com a vida de Jesus. Perfeita? Nunca. Nunca perfeita. Coerente sim. Coerente sim, porque nesta manhã o Espírito Santo me capacita e capacita você com as habilidades que não temos para que vivamos uma vida coerente com a de Jesus. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Gostaria de orar. Deus de graça, esta é uma manhã muito especial, porque todos nós, como discípulos e discípulas do Senhor, nós temos muitas dificuldades quanto a viver de fato uma vida coerente com as boas novas. Nós temos dúvidas, nós temos limitações, nós somos egoístas, orgulhosos, mentirosos. Nós temos dificuldades, nós não conseguimos por nós mesmos. Mas Pai, derrama sobre nós essa manhã do Seu Espírito, de forma que sejamos capacitados com as habilidades que não temos, de forma que sejamos supridos com as ferramentas que nunca conhecemos, para que possamos lutar juntos, não por qualquer narrativa, mas pela fé proveniente das boas novas, para que possamos caminhar sem medo das oposições, porque sabemos o poder daquele que nos resgatou, e para que possamos desfrutar de tudo que pareça privação,
em função de sermos moldados pelo Senhor. Faz isso, Pai. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs aqui nesta manhã, nossos amigos, para que eles possam diagnosticar os ambientes de suas vidas que precisam de alinhamento com a sua história, os pecados que precisam ser abandonados. Gera, Pai, em nós nesta manhã arrependimento, para que possamos mudar para a honra e glória do Seu nome. Nós oramos.